Ele era o escolhido, o garoto que o Brasil acreditava que iria devolver tudo: magia, alegria e, acima de tudo, a Copa do Mundo. Mas hoje existe uma pergunta que ninguém consegue evitar. E se tudo isso nunca acontecer? Neymar não era apenas um talento. Ele era um fenômeno antes mesmo de chegar à Europa. No Santos, ele não jogava futebol. Ele encantava dribles impossíveis, gols inacreditáveis, um estilo que lembrava algo que o mundo achava que tinha desaparecido, algo que tinha o DNA de Ronaldinho. E por isso, o Brasil não viu apenas um jogador, viu esperança. Porque depois de anos tentando encontrar o próximo grande ídolo, parecia que finalmente tinham encontrado. E quando ele chegou à Europa, a expectativa não diminuiu. Ela explodiu. Barcelona não foi apenas um passo, foi uma promessa. Ao lado de Lionel Messi, ele aprendeu a vencer. Aprendeu a jogar no mais alto nível. Aprendeu como se constrói uma dinastia. E por um momento, parecia que o plano era perfeito. Mas então, ele fez uma escolha que mudaria tudo. Sair da sombra de Messi, ir para Paris, ser o protagonista, o dono da própria história. A transferência mais cara da história do futebol não foi apenas um movimento, foi uma declaração. Agora é a minha vez. E no começo parecia que ele estava certo. Gols, dribles, espetáculo. Mas lentamente algo começou a quebrar. Lesões, críticas, dúvidas e, talvez o pior de tudo, a sensação de que ele nunca se tornou aquilo que o mundo esperava. Porque enquanto outros construíam legados sólidos, Neymar parecia preso entre o brilho e a promessa, entre o que ele era e o que ele poderia ter sido. E então chegamos ao palco onde tudo é decidido. A Copa do Mundo, o único lugar onde talento não basta, onde reputações são destruídas ou eternizadas. E para Neymar, esse palco nunca foi gentil. 2014 terminou em dor. 2018 terminou em frustração. 2022 terminou em silêncio. E agora, o tempo está passando, mais rápido do que qualquer um imaginava. E pela primeira vez, a pergunta não é sobre o quanto ele pode fazer, mas sobre o que ainda resta. Porque talvez a maior história de Neymar não seja sobre o que ele conquistou, mas sobre o que ele ainda pode perder. E se 2026 for realmente a última chance, então tudo se resume a isso. Será que o maior EC do futebol brasileiro ainda pode virar realidade? Ou estamos assistindo ao fim de um talento que nunca conseguiu cumprir o destino que o mundo escreveu para ele? A Copa do Mundo nunca foi apenas um torneio para Neymar. Era o destino. Em 2014, o Brasil não via apenas um time. Via um Salvador. O país inteiro girava em torno dele. Cada drible, cada gol, cada sorriso carregava o peso de uma nação que precisava acreditar novamente. E por um tempo, ele entregou. Gols decisivos, atuações dominantes, a sensação de que, finalmente, o Brasil tinha alguém capaz de mudar tudo. Mas o futebol pode ser cruel de formas que ninguém espera. Colômbia, um lance, um impacto, e tudo parou. A lesão não tirou apenas Neymar da Copa, tirou o Brasil do controle da própria história. E o que veio depois entrou para a história, não como glória, mas como trauma. 7-1. E naquele momento, mesmo sem estar em campo, Neymar se tornou parte de algo que ninguém queria lembrar. Os 2018 deveria ser diferente. Mais experiente, mais forte, mais preparado. Mas o mundo já não olhava para ele da mesma forma. Cada queda virou meme, cada reação virou crítica, cada movimento, julgamento. E enquanto ele tentava carregar o Brasil novamente, algo parecia fora do lugar. Não era falta de talento, era falta de conexão. E quando a eliminação chegou, não houve choque. Houve confirmação. A dúvida crescia.
Será que Neymar era realmente o líder que o Brasil precisava? Então veio 2022. Talvez a última grande chance em seu auge técnico. Um time forte, organizado, talentoso. E por um momento, tudo parecia finalmente se alinhar. Até aquele jogo. Croácia. Prorrogação. Um gol. O gol que parecia escrever o final perfeito. Ele correu. Gritou. Celebrava como alguém que sabia, agora vai. Mas o futebol não respeita roteiros. Poucos minutos depois, tudo desmoronou. Empate, pênaltis, eliminação. E Neymar, parado, em silêncio, sem reação, como alguém que acabou de perceber que não controla o próprio destino. E naquele instante, algo mudou. Porque não foi apenas uma derrota. Foi a sensação de que talvez ele estivesse ficando sem tempo. E enquanto o mundo começava a olhar para novos nomes, para novas esperanças, Neymar permanecia ali, entre o que poderia ter sido e o que ainda poderia acontecer. Mas o problema é que o futebol não espera. Nunca esperou. E agora, pela primeira vez, a pergunta é inevitável. Ele ainda consegue virar essa história? Ou o maior talento da sua geração vai ser lembrado apenas como o maior do Brasil? E é aqui que tudo fica ainda mais complicado. Porque o problema nunca foi talento, nunca foi técnica, nunca foi capacidade. O problema sempre foi o tempo. Neymar cresceu sendo comparado a gênios. Primeiro, ao brilho de Ronaldinho. Depois, inevitavelmente, a consistência de Lionel Messi. Mas Neymar nunca foi nenhum dos dois. Ele era algo diferente, mais imprevisível, mais emocional, mais humano e talvez, exatamente por isso, mais vulnerável. Porque enquanto alguns jogadores constroem carreiras como máquinas, Neymar viveu cada momento como espetáculo, cada jogo como show, cada toque como expressão, e isso o tornou único, mas também o deixou exposto. Lesões começaram a aparecer nos momentos mais importantes. Decisões fora de campo começaram a pesar. Críticas começaram a se acumular. E pouco a pouco a narrativa mudou. De o próximo rei para o talento que não se cumpriu. E isso é perigoso. Porque no futebol, histórias são escritas não apenas pelo que você faz, mas pelo que o mundo espera de você. E no caso de Neymar, as expectativas eram impossíveis. Não bastava ser um dos melhores. Ele precisava ser o melhor. Não bastava vencer. Ele precisava liderar. Não bastava brilhar. Ele precisava entregar a Copa. E é aí que entra o maior conflito da sua carreira. Brasil já teve ídolos, já teve gênios, já teve campeões do mundo, mas Neymar ainda não. E agora, uma nova geração começa a tomar forma. Jogadores mais jovens, mais rápidos, mais disciplinados. Nomes que cresceram assistindo Neymar, mas que agora começam a ocupar o espaço que um dia foi só dele. E isso muda tudo, porque pela primeira vez o Brasil não depende exclusivamente de Neymar. E isso pode ser libertador ou devastador. Porque se ele não for mais o centro, o que ele se torna? Um líder? Um símbolo? Ou apenas mais um nome em uma lista de grandes jogadores que passaram sem completar a missão? E enquanto essas perguntas crescem, o relógio continua avançando, sem parar, sem esperar, sem dar segundas chances. 2012, Chichasse se aproxima. E com ele, a última oportunidade de mudar a narrativa. Não de provar talento. Isso já foi feito, mas de provar algo muito mais difícil, que ele pode transformar promessa em legado. Mas existe um problema. O futebol não recompensa potencial. Ele recompensa momento. E a pergunta que ninguém consegue responder é simples. Quando o momento final chegar, Neymar ainda estará pronto? E é exatamente isso que torna 2026 tão perigoso. Porque não será apenas mais uma Copa do Mundo. Será um teste final. Não de talento, não de habilidade, mas de legado. Quando Neymar entrar em campo, ele não estará carregando apenas a camisa do Brasil.
estará carregando anos de expectativas não cumpridas, comparações intermináveis e uma pergunta que nunca foi respondida. Ele é realmente o herdeiro que o Brasil esperava? Porque pela primeira vez o contexto é diferente. O Brasil não chega como dependente. Chega como coletivo, uma equipe com novas ideias, novos protagonistas, novas soluções. E isso muda o papel de Neymar completamente. Ele não precisa mais ser tudo, mas também não pode ser irrelevante. E essa é a linha mais difícil de caminhar. Porque existe uma diferença enorme entre ser o centro e ser apenas parte da história. E talvez, pela primeira vez na carreira, Neymar precise aceitar algo que sempre evitou: adaptar-se. Ser mais simple. Mais eficiente, menos espetáculo e mais decisão. Mas será que ele consegue? Será que um jogador que sempre viveu do improviso consegue se reinventar no momento mais importante? Ou será que essa mudança chega tarde demais? Porque a Copa do Mundo não espera transformação. Ela exige impacto imediato. E cada jogo será um teste. Se ele decidir, será celebrado. Se ele desaparecer, será questionado. Não existe meio termo. E é isso que transforma 2026 em algo maior do que futebol. Será o momento em que todas as narrativas colidem: o talento contra a disciplina, o espetáculo contra a eficiência, a promessa contra a realidade. E no meio disso tudo, um jogador tentando provar que ainda pode ser o protagonista da própria história. Mas existe algo que ninguém pode ignorar. O futebol não perdoa indecisão. Ele não espera a redenção. Ele apenas observa e julga. E quando o apito soar, não haverá explicações, apenas consequências. E talvez, pela primeira vez, Neymar entenda exatamente o que está em jogo. Não é apenas a Copa. É a forma como ele será lembrado para sempre. Como o jogador que encantou o mundo, ou como o talento que nunca conseguiu transformar magia em eternidade. E quando o momento final chegar, não será sobre o passado, será sobre o agora. E o agora não perdoa. Mas existe uma verdade que poucos querem aceitar. Talvez Neymar nunca tenha sido feito para seguir o roteiro, porque o Brasil sempre quis outro Pelé, outro Ronaldo Nazário, outro Ronaldinho. Mas Neymar nunca foi uma cópia. Ele foi algo diferente, mais caótico, mais imprevisível, mais humano. E talvez seja exatamente isso que criou o maior paradoxo da sua carreira. Ele encantou o mundo, mas nunca o convenceu completamente. Porque no futebol brasileiro, talento não basta. É preciso vencer. É preciso liderar. É preciso carregar o peso de uma camisa que já viu a perfeição. E essa camisa nunca foi leve. Cada passo de Neymar sempre foi comparado ao passado. Cada jogo, uma avaliação. Cada falha, ampliada. E enquanto isso, o tempo continuava avançando. Silencioso, implacável, até que chegamos aqui. Um jogador que já fez de tudo, mas ainda precisa provar algo. E isso muda tudo, porque pela primeira vez, Neymar não está correndo atrás de reconhecimento. Ele já tem isso. Ele está correndo atrás de redenção, de um momento, de uma única imagem que pode redefinir tudo. Imagine, a final da Copa, o jogo travado, o mundo assistindo, o Brasil esperando. E então, Neymar decide, um gol, uma jogada, um instante. Isso é tudo o que ele precisa. Não uma carreira inteira, apenas um momento, porque é assim que a história funciona. Diego Maradona teve o seu em 1986. Pelé teve vários. E Neymar ainda espera o dele. Mas o problema é que o futebol não garante esse momento a ninguém. Ele pode nunca chegar. E essa é a parte mais assustadora. Por quê? Se não acontecer, não importa quantos dribles ele fez. Não importa quantos gols marcou. Não importa quantas vezes fez o impossível parecer fácil. A narrativa já estará definida. O maior talento, que nunca completou a missão,
E isso pesa mais do que qualquer crítica, mais do que qualquer lesão, mais do que qualquer derrota. Porque não é sobre o que ele fez, é sobre o que faltou. E agora, tudo converge para um único ponto. O último capítulo possível, o último teste, a última oportunidade de transformar E-C em certeza. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue evitar. E se esse momento nunca vier? E é aqui que a história deixa de ser sobre futebol e passa a ser sobre memória. Porque, no fim, não é o que acontece no campo que fica. É o que as pessoas lembram. E Neymar está a um único momento de controlar isso. Um único instante que pode apagar anos de dúvida ou transformar luz em algo permanente. Quando 2026 começar, não será apenas mais uma Copa. Será o ponto onde tudo converge. O garoto que encantou o Brasil. O jovem que dominou o mundo. O talento que dividiu opiniões. Todos eles existirão ao mesmo tempo, dentro de um único jogador. E então, tudo se resume a algo simples, mas brutal. Você consegue fazer agora? Porque a Copa do Mundo não se importa com o que você fez antes. Ela não se importa com promessas. Ela não se importa com potencial. Ela só responde a uma coisa: momento. Se Neymar tiver esse momento, tudo muda. Ele não será mais o que poderia ter sido. Ele será aquele que conseguiu, o jogador que carregou o peso e venceu. O nome que finalmente se junta aos maiores. Mas se esse momento não vier, o silêncio será mais alto do que qualquer crítica, porque o mundo não esquece talento, mas também não esquece o que faltou. E Neymar será lembrado para sempre, como um dos mais brilhantes, ou como o maior IC da história do Brasil. E talvez essa seja a parte mais difícil. Aceitar que nem todas as histórias terminam com redenção. Algumas terminam com uma pergunta, uma que ecoa por anos, décadas, e nunca desaparece. E quando o último apito soar, não haverá mais tempo. Não haverá mais chances. Apenas uma verdade. E ela será definitiva. Porque antes do fim, tudo ainda é possível. Mas depois, só resta história.